Bom dia, eu sou Rush Cornélio da Silva, atualmente aluno do mestrado em Matemática da Universidade Federal de Viçosa e venho apresentar o trabalho Grafo Paralelo e Emparelhamento de Arestas, feito em conjunto com a professora doutora Catarina Mendes Jesus Sanches, atualmente professora do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Juiz de Fora. Essa apresentação vai ser dividida em 4 partes: os objetivos, grafo de emparelhamento, curva paralela e o grafo paralelo. Com esse trabalho, temos por objetivo apresentar os conceitos de curva paralela e grafo paralelo. Esses conceitos nos permitem desde caracterizar um grafo de emparelhamento via curva paralela até associar um código, ou seja, uma palavra, a um grafo de emparelhamento via grafo paralelo. Com esse código, podemos distinguir os emparelhamentos sem a necessidade do diagrama de emparelhamento. Seguindo para a primeira parte, vamos fixar uma notação. Em toda a nossa apresentação, M, índice G, vai representar a superfície fechada e orientada de gênero G. Então, dado uma superfície MG e um grafo mergulhado nela, este grafo vai ser dito grafo de emparelhamento dessa superfície se o complemento do grafo for simplesmente conexo, ou seja, homeomorfo a um disco. E dado um polígono P, ao identificar as arestas aos pares, obtemos a superfície MG, o conjunto de segmentos de retas que apontam quais arestas devem ser conectadas, associadas, a fim de obter MG, será chamado de diagrama de emparelhamento. Agora segue alguns exemplos. Na figura da esquerda, temos um grafo com um vértice e 2 arestas, e ao olhar para o complemento desse grafo, temos um retângulo, ou seja, simplesmente conexo ou homeomorfo ao disco. Então esse grafo é um grafo de emparelhamento para o toro. Na figura da direita, temos um grafo com 2 vértices e 3 arestas, também sobre o toro, e ao olhar para o complemento desse grafo, temos um hexágono, ou seja, homeomorfo a um disco. Então esse grafo também é um grafo de emparelhamento para o toro. Note que estes grafos, eles são imagem do bordo de um polígono regular via aplicação quociente. Mais alguns exemplos. Agora em A, B, C e D, temos os grafos mergulhados em superfícies e os seus, logo abaixo, os seus respectivos diagramas de emparelhamento. Seguindo para a terceira parte, curva paralela. Dado um grafo mergulhado em uma superfície MG, vamos construir a vizinhança tubular desse grafo e o conjunto bordo dessa vizinhança tubular vai ser chamada curva paralela do grafo G e será denotada por MG, por B de G, perdão. Seguindo para a primeira proposição, dado um grafo mergulhado numa superfície MG, vamos denotar por C índice G o número de componentes conexas do complemento do grafo. E a nossa primeira proposição nos diz que o número de componentes curvas da curva paralela é igual a C de G. Os 3 seguintes lemas vão ser usados na demonstração do próximo teorema. O primeiro lema nos diz que se G é um grafo de emparelhamento, então o complemento do grafo é conexo. E lema 2, todo grafo de emparelhamento de arestas sobre a superfície MG tem o beta1 igual a 2G. Lema 3, se o beta1 é igual a 2G e o complemento do grafo é conexo, então o complemento do grafo é simplesmente conexo. Sendo que aqui, beta1 de G representa o primeiro número de bet do grafo. Teorema. Dado um grafo mergulhado na superfície MG, este grafo é um grafo de emparelhamento de arestas se e somente se beta1 é igual a 2 vezes o gênero da superfície e a curva paralela tem única componente conexa. A demonstração, sendo que G é um grafo de emparelhamento de arestas sobre MG, o lema 1 garante que a curva paralela tem única componente conexa. Pelo lema 2, o beta1 é igual a 2G. Agora recíproca.
se a curva paralela tem única componente conexa, pela proposição 1, o complemento do grafo é conexo. E se o número de bet é igual a 2g e o complemento é conexo, pelo lema 3, o complemento é simplesmente conexo. Logo, esse grafo é um grafo de emparelhamento de arestas para a superfície MG. Vamos à última parte, grafo paralelo. Considere uma superfície MG e um grafo mergulhado nessa superfície. Para construir o grafo paralelo, o primeiro passo é considerar a projeção dessa superfície em um plano. Vamos considerar a projeção trivial. E ao olhar para a imagem da projeção do grafo, no cruzamento das arestas, a descontinuidade de uma aresta vai indicar que a mesma está por baixo em uma superfície. Olhando a figura abaixo, temos à esquerda, em A, um grafo mergulhado sobre o bitoro, a saber, um grafo de emparelhamento para o bitoro. E na direita, temos a projeção do bitoro em um plano e a imagem da projeção do grafo nesse mesmo plano com as descontinuidades já citadas. Agora considere um grafo de emparelhamento G sobre a superfície MG. Uma vez projetado sobre o plano, construa a sua curva paralela. E para cada aresta aí do grafo G, considere arcos de curvas paralelo a I sobre a curva paralela. Entre cada arco consecutivo, adicione um vértice. O grafo obtido será chamado de grafo paralelo a G. Agora observe na figura abaixo, à esquerda, temos a projeção do grafo G, que é emparelhamento para o bitoro, que foi usado no exemplo anterior. E na direita, temos o grafo G em linhas contínuas e o seu grafo paralelo em linhas pontilhadas. Uma orientação natural para o grafo paralelo é caminhar sobre as suas arestas, de modo que o grafo G sempre esteja à esquerda de quem caminha. E para associar um código ao grafo G, basta caminhar sobre as arestas do grafo paralelo e anotar o nome de suas arestas, uma vez que as arestas do paralelo estão indexadas de acordo com as arestas do grafo G. E daí seguem alguns resultados. Como o grafo paralelo foi construído sobre a curva paralela e a curva paralela de um grafo de emparelhamento admite única componente conexa, então o grafo paralelo de um grafo de emparelhamento admite única componente conexa. Podemos mostrar também que todo grafo de emparelhamento admite uma palavra associada. Vimos nessa apresentação que o grafo G de emparelhamento é a imagem do bordo de um polígono regular via aplicação quociente. Por construção do grafo paralelo, segue que a pré-imagem do grafo paralelo é uma curva paralela ao bordo do polígono de emparelhamento. Dessa forma, podemos associar a palavra ao polígono e assim, do grafo paralelo, chegar no diagrama de emparelhamento dado um emparelhamento G. Essas são as minhas referências. Muito obrigado.